Bom, pessoal, vamos continuar o juros simples. Vamos falar do cálculo do tempo de aplicação e do cálculo do capital para a gente encerrar essa etapa da matemática financeira. Então, vamos para o seguinte problema, o cálculo do tempo de aplicação. Cálculo do tempo de aplicação. Antes de falar, do cálculo do tempo de aplicação, começarmos a fazer cálculo do tempo de aplicação, existe um detalhe que acontece nos problemas de matemática financeira. Às vezes o cálculo do tempo não gera um valor exato e é necessário converter em períodos menores. Por exemplo, você vai entender o que eu quero dizer. Ó. Fazendo o cálculo do tempo de uma aplicação, encontraremos, por exemplo, 1,2 meses. Então, esta resposta ela deve ser modificada. Bom, então vamos supor que calculamos o tempo de aplicação e deu 1,2 meses. Bom, isso não pode ser a solução do problema. Então devemos converter em meses e dias. Observe como este 1,2 meses é o mesmo que 1 mês e 0,2 meses. Bom, esse 0,2 meses pode ser convertido em dias multiplicando por 30, porque um mês são 30 dias. E daí eu vou obter o valor exato e como deve ser apresentado o gabarito. 1 mês e 0,2 vezes 30, fazendo o cálculo, ó, 30 que multiplica 0,2, 2 vezes 30, 60, uma casa decimal, são 6 dias. Então 0,2 vezes 30, o resultado disto são 6 dias. Então, você não pode informar uma pessoa que o tempo de aplicação vai ser 1,2 meses, a pessoa não vai entender. A resposta correta é 1 mês e 6 dias. Tudo ok? Vamos para um outro exemplo. Vamos supor que tenhamos 2,4 anos o tempo de aplicação. Neste caso, teremos 2 anos e o 0,4 anos tem que ser transformado em meses, multiplicando por 12 meses. Então é assim que rapidamente podemos fazer a conversão. Ó. Pega a parte decimal e multiplica pelo período de tempo imediatamente menor que ano, que são meses. Então vai ficar 2 anos e 0,4 vezes 12 dará 4,8 meses. 2, vamos lá fazer o cálculo, 0,4 vezes 12, 12 vezes 0,4, relembrando, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4, uma casa decimal, 4,8 meses. Não terminou o problema. Isto aqui equivale a 2 anos e 4 meses, e o 0,8, que é a parte decimal, devemos multiplicar por 30 dias. Tá bom? Então aí teremos a resposta correta, 30 dias. O resultado será 2 anos e 4 meses e 12, 0,8 vezes 30, 30 que multiplica 0,8, 8 vezes 3, 24, 240, uma casa decimal, e 24 dias. Então, caso o gabarito da questão seja 2,4 anos, o valor exato é 2 anos, 4 meses e 24 dias o tempo de aplicação. Para converter, vejam aí a técnica, basta separar a parte decimal e multiplicar por unidade de tempo imediatamente inferior. Bom, minha gente, vamos para o cálculo então do período de tempo. O nosso exemplo agora é determinar o tempo de aplicação para os seguintes casos, seguintes investimentos. Letra A, um capital. Vamos aplicar um capital de R$10.000 durante, com a taxa de juros de 3% ao mês, produzindo um montante
de R$12.000. Então, com base nesses dados, né, vamos calcular o período de aplicação para que eu tenha, né, R$10.000 aplicado e produza um montante de R$12.000 a uma taxa de 3% ao mês. Bom, vamos ver como é que calcula a solução do nosso problema. Primeiro, determinar juros. Já vimos isto na aula passada. Juros é o montante menos o capital. Pela diferença, obtenho os juros. O montante é de 12.000. O capital aplicado foi de 10.000. Logo, temos juros de R$2.000. Os juros são de R$2.000. Com este juro, eu posso determinar o período de aplicação utilizando a fórmula juros igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo sobre 100. O valor dos juros, R$2.000. Capital aplicado, R$10.000. Taxa de juros, vamos voltar aqui à página anterior, mostrando 3% ao mês. Então vamos lá, taxa de 3% e o período de tempo eu quero, sobre 100. Então podemos cortar os zeros, vai ficar 2.000, será 3 vezes 100, 300 vezes a taxa de juros. O tempo de aplicação, aliás, tempo de aplicação. Bom, esse 300 multiplicando o tempo, ele passa dividindo, então vai ficar 2.000 dividido por 300. Então o resultado será 2.000 dividido por 300, que será o tempo de aplicação. Esse tempo, corte os zeros, é o mesmo que dividir os dois números por 100, 20 sobre 3. 20 sobre 3, o valor não é exato, né? O tempo de aplicação é 20 dividido por 3, que é 6,6666. O que? Meses, né? Porque a taxa é mensal. Bom, minha gente, temos que converter isto, né, em meses e dias. Então teremos o tempo de aplicação 6 meses e 0,666. Isso aqui é uma dízima periódica, que tem que ser multiplicado por 30, né, dias. 30 dias, tá bom? Cada mês tem 30 dias. Bom, vimos, né, nas aulas, foi, né, disponibilizado aulas gratuitas de matemática e lá tem a dízima periódica, como é que se converte. Você pode utilizar aquela técnica ou simplesmente multiplicar 0,666 vezes 30. Vamos multiplicar e arredondar o valor. 0,666 vezes 30, o resultado é 0, 3 vezes 6, 18. 3 vezes 6, 18 e 1, 19. 3 vezes 6, 18 e 1, 19. Ó, são 3 casas decimais, 1, 2, 3. 19,98 podemos arredondar para 20 dias. Né? O valor é exato, é 20 dias. É porque isso é uma dízima, não dá resultado exato, mas transformando em fração dará. O tempo, então, é 6 meses e 20 dias. Tudo ok? Este é o resultado do nosso cálculo. O valor é 6 meses e 20 dias, o tempo de aplicação. Tudo ok? Está aí mostrado, né, uma questão para determinar tempo de aplicação. Vamos para outro exemplo. Procure resolver a questão, né, parar o vídeo e resolver a questão e depois corrigir. Não esqueça que não deve ser utilizado calculadora. Vamos para a letra B. Fizemos, né, vamos voltar aqui, ó, o primeiro exemplo, né, que foi a nossa letra A, então agora vamos para a nossa letra B. O capital, partindo da mesma ideia, um capital aplicado no valor de R$ 2.500, produzindo montante de R$ 3.000, com uma taxa de 6% ao semestre. Então vamos determinar o período de aplicação. O resultado disso, usando a taxa de 6%, vai ser o número de semestres. Vamos ver então, para calcular a solução do nosso problema. Primeiro passo, determinar juros. Juros é calculado como montante menos o capital. Eu apliquei R$ 2.500 e obtive 3.000, significa R$ 500 de juro. Pode fazer mentalmente isso, né? Eu estou anotando para ficar bonito aí
né, na aula, na apresentação, e você guardar aí, anotar e guardar no caderno para revisão. 3.000 menos 2.500 significa que os juros são de R$500. Este juros de R$500 vai ser utilizado para o cálculo, né, do tempo de aplicação. Eu apliquei 2.500 e obtive 500 de juros. Logo, juros igual a o valor do capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. O juros foi de R$500, quando aplicado o valor de R$2.500. Taxa de juros, vamos rever, né, os dados. Ó. A taxa de juros foi de 6%, 6%, e o tempo de aplicação é o que eu quero, 6% ao semestre, né, sobre 100. Podemos cortar. Então, resultado, 500 igual a 25 vezes 6. 25 vezes 6, o resultado é 150T. Bom, este 150 que está multiplicando, volta dividindo. E teremos, né, 50 por 15. O tempo de aplicação será 50 dividido por 15. 3 vezes 15, 45, sobra 5, ó, 50. Novamente 3, ó. Vai dar uma dízima periódica isto. 3,333, o quê? Bom, observe a unidade de tempo. Ó. A unidade de tempo foi semestre na taxa, né? Então aqui serão semestres. Bom, devemos converter, né? 0,3333 semestres. 3 semestres dá 1 ano e meio, né? Então vamos continuar convertendo agora, tá bom? O valor. Bom, vamos lá, né? Vamos inserir aqui uma página. Vamos voltar. Vamos para o cálculo do tempo. O tempo foi de 3,333 semestres. Vamos então converter, ó, para período de... São 3 semestres, que é 1 ano e meio. E o 0,333 deve se multiplicar por... um semestre são um período de 6 meses. Se eu multiplicar 0,333 por 6, observe, 0,333 vezes 6, ó. 6 vezes 3, 18, 6 vezes 3, 18, 1, 19, 6 vezes 3, 18, 1, 19. Dá para arredondar, né, para 2, né, o resultado 2. São 3 casas decimais, 1,99, 8, 2. Então, 3 semestres e 2 meses. Bom, um semestre, 6 meses, 3 semestres, dá 6 vezes 3, 18 meses. São 18 meses, 3 semestres e mais 2 meses. Significam 20 meses. Tá bom? O resultado 20 meses ou então 1 ano e 8 meses. Né? Um ano tem 12 meses, ó. Então é 1 ano e 8 meses. Resposta: 20 meses ou 1 ano e 8 meses. Então vai marcar o gabarito, né, que aparecer. Não vai aparecer os dois, uma dessas duas situações aparecerá. Então vimos aí o cálculo, né, do período de aplicação de um capital. Tudo ok? A nossa próxima etapa agora é calcular o capital aplicado. Tá? Para isso veremos uma outra equação. Por favor, observe. Vamos para a seguinte situação. Vamos para, né, o período de aplicação. Agora, aliás, para o cálculo do capital. A partir de agora, vamos falar sobre o cálculo do capital. Né? Mas vamos inserir aqui na nossa apresentação alguns slides, né? Estamos com poucos slides aqui, ó. Vamos inserir, né? Aliás, temos aqui, né, alguns ainda. Só um instante, a gente continua, né? Para que possamos, né, ter espaço suficiente para a nossa aula. Pronto, vamos seguir agora.
né? Perfeito. Vamos continuar. Temos aí slide suficiente, né, para trabalhar. Bom, continuando nossa aula, vamos falar agora sobre o cálculo do capital a juros simples. Capital aplicado a juros simples. Por favor, né, observe. Para o cálculo do capital aplicado a juros simples, utiliza-se uma terceira relação. Vimos duas equações. A equação 1 foi montante igual a capital mais juros. E vimos que os juros podem ser calculados como capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. Então, fica assim a equação. Bom, minha gente, na revisão de matemática básica, né, que está gratuitamente distribuída aí para vocês pelo site, existe algo chamado fator comum. Foi vista essa ideia, o fator comum. O que é o fator comum? É um termo que aparece em dois termos ou mais de uma soma. No caso aqui, o capital. Veja que o capital ele aparece nos dois termos da soma, então ele é um fator comum. Podemos fazer a fatoração desta expressão transformando em produto. Fatorar significa transformar em produto. Capital dividido por capital, o resultado será 1. Capital taxa tempo dividido por 100 dividido pelo capital, fica, ó, se colocar dentro do parêntese aqui, ó, taxa tempo sobre esta relação, né, é utilizado na matemática financeira para o cálculo do capital. Quando a pessoa, né, conhece, quando você conhecer o montante, a taxa e o tempo. Então essa expressão será a nossa equação de número 3 e permite o cálculo do capital em juros simples. Bom, todos conseguirem acompanhar. Vamos seguir aí a sequência. Vamos ver como determinar o capital. Nosso exemplo será, calcular o capital aplicado nos seguintes investimentos. Vamos ver. Nossa primeira situação, letra A. Montante obtido R$24.000 com a taxa de juros de 10% ao mês em um período de aplicação de 2 meses. Determinar o capital para um montante de R$24.000 obtido a uma taxa de 10% ao mês numa aplicação durante um período de 2 meses. Vamos ver como é que determina-se o capital. Observe, o capital ele é calculado através da relação que vimos anteriormente, montante igual a capital, 1 mais a taxa vezes o tempo sobre 100. Esta relação ela é utilizada para isto. O valor do montante, né, vamos observar aqui anteriormente, ó, o valor do montante é 24.000. 24.000, vamos apagar, ficar mais bonito, ó, 24.000. O valor do capital é o que eu quero. A taxa de juros colocada no problema é de 10% e o período de 2 meses. Taxa de 10%, período de 2 meses sobre 100. Bom, cuidado com as prioridades de cálculo, né? Nessa expressão, o primeiro passo é resolver o parêntese. E dentro do parêntese temos uma soma, uma multiplicação e uma divisão. Então primeiro devo fazer a multiplicação, depois a divisão e depois a soma. Para finalizar o parêntese. Então vai ficar 2.400, 24.000 aliás, é o capital, 1 mais 10 vezes 2, 20 sobre 100. Corta-se aí o 0, 2 sobre 10 dá 0,2. Então vai ficar 24.000 igual ao capital, 1 mais 2 sobre 10, 0,2. 0,2 mais 1, 1,2. Foi visto isso na primeira aula de matemática financeira. Relembramos, cálculo com números decimais. Ó. Continuando aí nosso cálculo, 24.000 é igual a 1,2 vezes o capital. Bom, o 24.000
será igual, né? Será dividido por 1,2 igual ao capital. O capital, né? Para dividir, ó, igual a casa decimal, coloca mais vírgula e um zero, dividido por 1,2. Este capital será de 240 mil dividido por 12, tá? Igual a casa decimal e retira a vírgula. 240 mil dividido por 12, o resultado é 20 mil. Faço o cálculo, né? O capital aplicado é de 20 mil reais. Tudo ok? Então temos aí, né, a solução do nosso problema. O capital é de 20 mil reais. Bom, existe uma outra maneira de resolver esse problema. Eu vou mostrar a vocês. É possível resolver através de proporção. Vamos ver? Eu chamo de método rápido. Temos o montante, que é 24 mil. E o capital é o que eu quero. O capital é a base de cálculo, ele tem que ser 100%. O montante terá que ser o 100%, que é o capital, mais a taxa multiplicada pelo tempo. Então isso aqui resolve o nosso problema. Vamos ver como? Vamos lá, né? O montante eu tenho que é 24 mil, então substitua o montante por 24 mil. O tempo de aplicação eu tenho que é igual a 2 meses e a taxa eu tenho que é de 10%. Então vamos ver a solução, olha só como fica a resolução. Eu quero o capital que corresponde a 100%. O montante é 24 mil. Sobre 100%, mais a taxa que é 10%, vezes 2 meses. Isso vai dar 20%. Mais 100% fica 120%. O capital, então, está para 100, já o 24 mil está para 120%. Isto aqui resolve o nosso problema. Observe que o capital, este 100 dividindo, passa multiplicando, são os meios de uma proporção, fica, ó, 24 mil vezes 100 dá 2 milhões e 400 dividido por 120. O resultado disso aqui, eu faço o cálculo, dá exatamente 2 mil. Ou 2 não, 20 mil reais, tá bom? Então é outra maneira de resolver sem ter que usar aquela fórmula, fazendo uma proporção, onde o capital é 100% e o montante é 100% mais o juro, que é a taxa e o tempo. Eu espero que você tenha acompanhado, né, essa forma de resolver, que é bem interessante. Tá, então existem essas duas maneiras, repasse aí o vídeo e veja, né? Procure entendimento aí do que foi feito. Vamos para a letra B. Letra B, mais um exemplo. Vamos pegar um montante equivalente a R$ 3.900, com a taxa de juros de... Vamos pegar uma taxa de juros de 1,5% ao mês em um período de 6 meses. Período de tempo de 6 meses. Qual capital, né, utilizado? Vamos ver aí. Pare o vídeo, né? Tente calcular. Pode-se utilizar a fórmula ou a proporção que eu mostrei anteriormente. Um dos dois métodos chega ao mesmo resultado. Vamos ver como é que faz. Solução. Primeiro passo, né? Montante pela fórmula, capital, 1 mais taxa, que multiplica o tempo sobre 100. Primeiro passo, usar a fórmula. O montante é de 3.900. O capital aplicado é o que eu quero. A taxa é de 1,5. O tempo é de 6 períodos, 6 meses, dividido por 100. Bom, já sabe, primeiro multiplique, depois divida e depois soma. Então vai ficar 1,5 vezes 6, ó, resultado é 9. Sobre 100, 0,09. Então vai ficar 3.900 é igual ao capital 1 mais 0,09.
Tudo ok? 1,5 vezes 6 dá 9. Né? Dividido por 100, 0,09 mais 1. Então vai ficar 3.900 igual a capital 1,09. Para dividir, ó, esse 1,09 passa dividindo, 3.900. Coloque mais duas casas decimais, porque a vírgula tem que ser retirada para dividir. Então, a divisão vai ser de 3,9, seguido mais de 4 zeros, ó, dividido por 109. Tudo ok? Bom, temos que fazer essa conta, né, para encontrar este capital. 3,9, seguidos de 4 zeros, dividido por 109, vai ficar 3 vezes 9, 27, 327. A diferença aqui dará 3, 6, 63, abaixo 0. O cálculo não vai dar exato, né? Então vai ficar 6 não dá 5, né? 5 vezes 9, 45. 5 vezes 1, 5. Resultado, 5. 4 e 1, 5 para 3, 8. 85, aí baixo 0. O resultado disso não vai ser 8, vai ser 7, né? Vamos continuar aqui, vamos puxar para cá, 850 dividido por 7 vezes 9, 63, 7 vezes 1, 7, né? Então a diferença aqui vai dar 7, vai 1, 6 e 1, 7 para 15, né? 8, 87. Então vamos colocar abaixo o outro 0, né? Vamos puxar esse número, 870. Aqui vai ficar, né, novamente o 7, né? Então o valor é aproximado, 3.577 aproximadamente é o capital aplicado. Tá bom? Pode ser feito pelo outro método que eu mostrei a vocês. Vamos finalizar com outro método. Confiram os cálculos, né? Estou fazendo aqui sem calculadora, o espaço aí foi pequeno, mas vamos pelo outro método. Bom, o capital corresponde a 100%. O montante, que é 3.900, corresponde ao 100%, mais o juro. Quanto é o juro? 1,5, que é a taxa, vezes os 6 períodos. Então este é o caminho para calcular o capital sem ter que usar aquela fórmula. O capital está para 100%, enquanto 3.900 está para, ó, isso aqui vai dar 9%, ó, vai ser 109%. Então o resultado vai ser 3.900 vezes o 100, coloca mais 2 zeros, dividido por 109. O capital, ó, foi visto antes o cálculo, né? Só é refazer a conta. O cálculo deu 3.577. 3.000, vamos voltar, 3.577 reais aproximadamente, tá bom? Este é o valor do capital. Então, estão aí apresentados 2 métodos. Tudo que foi feito nas aulas de matemática financeira até agora deve ser revisto, né? Falamos apenas do juros simples. Tá bom? Revisamos a parte de juros simples, ou, para quem nunca ouviu, né, falar do assunto está aí. Nas próximas aulas faremos exercícios sobre juros simples, né? Treinaremos questões de prova que apareceram em concursos sobre juros simples. Até o nosso próximo encontro, onde treinaremos cada vez mais a matemática financeira. Bons estudos para todos.